Você já percebeu como, mesmo repetindo afirmações positivas todos os dias, às vezes nada parece mudar? É como se houvesse uma barreira invisível entre o que você pensa e o que realmente vive. A mente diz: eu quero prosperar, eu quero amor, eu quero mudar. Mas a vida continua mostrando o oposto. E é aqui que mora o equívoco mais comum da manifestação: acreditar que o pensamento, sozinho, tem poder criador. Dois questionamentos surgem. Se o pensamento cria a realidade, por que pessoas boas e positivas ainda sofrem? E por que às vezes algo que você nem pensou intensamente acontece com tanta facilidade? A resposta está na vibração, não na mente. O pensamento é apenas a superfície do campo, mas a vibração é a base energética que o sustenta. É ela que comunica ao universo o que você realmente está emitindo, mesmo quando tenta esconder atrás de frases bonitas. O pensamento é rápido, mas a vibração é constante. Enquanto a mente diz "eu acredito", a vibração pode estar gritando "eu duvido". E o universo responde ao grito silencioso da energia, não ao discurso da razão. É por isso que, muitas vezes, as manifestações parecem contraditórias, porque a frequência está desalinhada com o que se deseja pensar. A mente tenta controlar, mas o campo sente. E sentir é o verdadeiro ato criador. Quando você tenta convencer o universo com pensamentos forçados, é como bater na porta errada. Mas quando a emoção vibra com autenticidade, o campo se abre sem esforço. É nessa rendição que o fluxo acontece, não porque você pensou positivamente, mas porque se tornou coerente com a energia daquilo que quer experienciar. A manifestação quântica começa quando a mente silencia e o corpo vibra. Quando o querer se transforma em ser, e a expectativa em presença. É nesse ponto que o pensamento perde o controle e o campo assume o comando, porque a vida não responde ao que você pensa, mas ao que você é em frequência. Imagine o universo como uma imensa sinfonia de frequências, onde cada pensamento, emoção e intenção sua é uma nota emitida dentro dessa orquestra energética. Nesse palco invisível, nada é ouvido em palavras, tudo é sentido em vibrações. O campo quântico não entende português, inglês ou qualquer idioma humano. Ele entende a linguagem da coerência vibracional. É por isso que você pode repetir 1000 vezes "eu sou próspero", mas se dentro de você houver medo, dúvida ou sensação de escassez, o campo capta apenas essa vibração desalinhada. Ele não julga, não interpreta, apenas réplica a energia que você está emitindo naquele instante. É como um espelho que reflete fielmente o que você sente, não o que você diz. A vibração é o verdadeiro idioma da criação. Quando você vibra amor, a realidade começa a se organizar em torno dessa frequência. Quando vibra medo, as situações passam a se alinhar com esse padrão. O universo não cria por merecimento, mas por sintonia. Você não recebe o que quer, você recebe o que é, energeticamente. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, o ato em que uma possibilidade, entre infinitas, se torna realidade observável. Mas o ponto-chave é o seguinte: o colapso não acontece com base no pensamento consciente, e sim na frequência do observador. É a coerência vibracional que decide qual linha do tempo se tornará real para você. Pensar sem sentir é como tentar acender uma lâmpada desconectada da energia. O circuito precisa estar completo. Mente e campo precisam falar a mesma língua. Por isso, quando você eleva sua vibração, não está forçando o universo a lhe dar algo. Está, na verdade, se tornando compatível com a realidade onde aquilo já existe. Você não manifesta para conquistar, você manifesta para lembrar quem já é. Tudo o que você busca já está ativo em uma linha do tempo vibracional, basta sintonizar. A vibração, portanto, é uma tecnologia natural do ser. E o corpo é o seu instrumento. Cada emoção, cada sensação física, é um dado energético enviado ao campo. Quando você se sente grato, inspirado, em paz, sua biologia inteira se reorganiza, o coração emite ondas mais harmônicas, o cérebro se sincroniza e o campo magnético ao seu redor se expande. Isso não é misticismo,
é medição científica. O Instituto HeartMath, por exemplo, comprovou que o coração tem um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Isso significa que o sentir é infinitamente mais poderoso que o pensar. A vibração cria uma ponte entre o invisível e o visível. Ela é o fio condutor que transforma o possível em real. Quando você muda sua frequência, a vida muda de estação. As pessoas, oportunidades e até mesmo as ideias que antes pareciam distantes passam a aparecer naturalmente, porque agora você está transmitindo o sinal certo. E é justamente aqui que muitos se perdem. Acreditam que precisam criar algo novo, quando na verdade o processo é de reconhecer o que já existe. A vibração não fabrica, ela sintoniza. É como um rádio, as frequências estão todas no ar, mas você só ouve a música que escolhe ajustar. E quanto mais você mantém a sintonia, mais estável e clara a transmissão se torna. A manifestação vibracional é um jogo de presença. O que você sente agora é o molde do que está por vir. Se hoje você vibra gratidão, amor, confiança, ainda que as circunstâncias não mostrem, o campo já está sendo ajustado. Porque o campo responde antes da forma, não depois. O que é vibrado no invisível antecede o que é materializado no visível. E é justamente por isso que tentar pensar positivamente, sem sentir positivamente, é uma armadilha. O universo percebe o desalinhamento. Ele sente quando há um ruído entre o que você deseja e o que realmente acredita. Mas quando a vibração é genuína, o campo se reorganiza instantaneamente. A vibração é o idioma da verdade. Ela não pode ser falsificada. Quando você entende isso, percebe que o caminho da manifestação não é lutar contra o que é, nem tentar controlar o fluxo. É alinhar-se com ele. É transformar o corpo em uma antena consciente, receptiva, coerente e intencional. A manifestação quântica, então, deixa de ser esforço mental e se torna uma dança energética com o próprio universo. Há um instante, entre o invisível e o visível, em que tudo se decide, e esse instante acontece dentro de você. O corpo é o portal entre o campo quântico e a realidade física. Cada célula, cada batimento cardíaco, cada respiração é uma interface viva entre energia e matéria. É através dele que o universo traduz frequências em experiências, pensamentos em eventos, emoções em realidade. Muitos acreditam que manifestar é um processo mental, mas na verdade é um processo vibracional que usa o corpo como instrumento de transmissão. Quando você sente, seu corpo se torna o canal que envia sinais ao campo quântico, sinais muito mais poderosos do que qualquer pensamento isolado poderia emitir. É como se cada célula se tornasse uma pequena estação emissora, sintonizando o universo com a frequência do seu estado interior. E é aqui que está o segredo que quase ninguém percebe. O corpo sempre sabe antes da mente. A intuição, o arrepio, o frio na barriga, o coração acelerando, tudo isso é linguagem energética. São respostas do campo, manifestando-se fisicamente para te avisar sobre alinhamentos, resistências e oportunidades. Antes mesmo de um evento acontecer, o corpo já responde vibracionalmente, porque ele está conectado à malha energética que antecede o tempo linear. A física quântica chama isso de entrelaçamento, a capacidade de duas partículas estarem conectadas de tal forma que o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra, mesmo que estejam separadas por distâncias inimagináveis. O seu corpo, em nível subatômico, está entrelaçado com o universo. Ele não é uma parte do todo, ele é o todo se percebendo através de uma forma. Por isso, sentir é mais poderoso do que visualizar. A mente cria imagens, mas o corpo vibra verdades. Você pode imaginar um futuro desejado, mas se o corpo estiver tenso, contraído, em estado de medo ou dúvida, o campo interpretará isso como resistência. A vibração dominante será de falta, não de presença. E o universo responderá de forma coerente com essa frequência. Quando, porém, você se permite relaxar, respirar e sentir a realidade que deseja como se já existisse agora, algo muda imediatamente.
O corpo passa de emissor de carência para transmissor de abundância. O coração entra em coerência, as ondas cerebrais desaceleram, o campo ao redor se expande, e nesse estado, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque você está tentando forçar algo, mas porque você se tornou compatível com o que quer viver. O corpo é um tradutor fiel do seu estado energético. Se há tensão, é porque há resistência. Se há leveza, é porque há alinhamento. Sentir é o caminho mais rápido para identificar onde você está vibrando, e ajustar o sinal antes que a realidade reflita aquilo que você não quer. A manifestação começa no instante em que o corpo acredita. A maioria das pessoas vive desconectada dessa sabedoria. Elas tentam mudar a vida com afirmações mentais, ignorando o campo que o corpo está emitindo. Repetem "eu confio", mas o coração pulsa em medo. Dizem "eu estou em paz", mas o corpo está em alerta. O universo não ouve as palavras, ele sente o campo. E o campo é gerado no corpo. Por isso, as práticas mais poderosas de manifestação não envolvem pensar mais, mas sentir mais. A respiração consciente, a meditação em silêncio, o movimento intuitivo, a gratidão encarnada, tudo isso reprograma o corpo para vibrar em um novo padrão. É assim que o invisível começa a responder. Cada sensação é uma frequência, e cada frequência é um comando criador. Quando você aprende a usar o corpo como antena, descobre que não há distância entre o desejo e a materialização. Você percebe que sentir é o atalho, que o momento em que você vibra o que deseja já é o momento em que isso começa a existir. E, gradualmente, o corpo passa a se alinhar com estados cada vez mais elevados, confiança, amor, abundância, paz, até que eles se tornem sua vibração natural. Nesse ponto, o campo não tem escolha, ele precisa refletir aquilo que você é. Porque o corpo é a tradução viva da energia do universo. Ele é a ponte entre o que você acredita e o que você experiencia. E quando o corpo vibra como se já fosse, a realidade não tem alternativa, ela responde como se já fosse também. O corpo não mente. Ele é o radar mais preciso que você tem. E quando você aprende a ouvi-lo, percebe que o segredo da manifestação não está em mudar o mundo, está em mudar a frequência que você está transmitindo agora. Existe um instante raro, silencioso, quase invisível, em que tudo dentro de você se alinha. O coração e a mente deixam de se opor e começam a dançar na mesma frequência. É nesse momento que a energia flui sem resistência e o campo responde com precisão quase mágica. A manifestação não acontece porque você forçou o universo a te ouvir, mas porque você finalmente se tornou audível para ele. A coerência entre coração e mente é o verdadeiro código da criação. A mente é o instrumento que projeta, ela dá forma, intenção e direção. O coração é o emissor, ele dá vibração, emoção e potência. Quando os dois vibram em harmonia, o campo quântico reconhece uma assinatura energética clara e responde instantaneamente. Mas quando há conflito, quando o coração sente medo e a mente afirma está tudo bem, a frequência emitida se fragmenta. O universo recebe sinais mistos e devolve resultados incoerentes. Pense nisso como uma sinfonia energética. A mente é o maestro, o coração é a orquestra. Se o maestro comanda um ritmo e os instrumentos tocam outro, o som se torna caótico. Mas quando ambos se alinham, a melodia se torna irresistível. A coerência é exatamente essa harmonia interior. Estudos em neurociência e física da consciência já demonstraram que o coração possui um campo eletromagnético até 60 vezes mais intenso que o do cérebro. Ele é, literalmente, o centro vibracional do corpo. Quando você sente amor, gratidão ou compaixão, o campo cardíaco se expande e sincroniza as ondas cerebrais, criando um estado mensurável de coerência fisiológica. Nesse estado, as células entram em ressonância, o sistema nervoso se equilibra e o corpo inteiro se torna um transmissor unificado. Mas a coerência não é algo que se força, é algo que se permite. Ela surge quando a mente abandona o controle e o coração assume o comando natural da frequência. É quando o pensamento deixa de tentar entender e passa a sentir.
A mente, nesse ponto, se torna um servo da vibração, não o seu sabotador. O erro mais comum das pessoas que estudam manifestação é tentar convencer a mente de algo que o coração não sente. Repetem afirmações, visualizam, projetam, mas tudo permanece no plano do pensamento. O coração, no entanto, é o que fala com o campo. A coerência só nasce quando o sentimento valida o pensamento. Sem isso, toda tentativa é ruído. Então, como alinhar os dois? Primeiro, é preciso silenciar o ruído interno. O excesso de pensamentos gera ondas mentais incoerentes, que desorganizam o campo. Respirar profundamente, sentir o corpo, e trazer a atenção para o agora cria o espaço onde o coração pode se manifestar. Depois, vem o passo essencial, sentir a verdade do pensamento. Não basta dizer eu sou abundante, é preciso sentir o corpo vibrar essa frase, como se ela fosse um fato já presente. Quando isso acontece, há um momento em que você literalmente sente o campo clicar. É como se uma porta interna se abrisse, e tudo começasse a se mover de maneira sincronizada. As coincidências aumentam, as oportunidades fluem, as sincronicidades se intensificam. O universo, nesse ponto, não está respondendo ao seu pedido, ele está respondendo à sua frequência coerente. A coerência entre coração e mente é o estado de menor resistência que existe. Não há luta, nem dúvida, nem esforço. A energia se move naturalmente, porque não há partes dentro de você vibrando em direções opostas. É o que os mestres chamavam de unidade interior, o estado em que o ser se torna canal, não obstáculo. A manifestação, então, deixa de ser um desejo e se torna uma consequência. Você não precisa tentar criar. Você é o campo criando através de si mesmo. Tudo o que ressoa com essa frequência começa a aparecer de forma orgânica. Pessoas, ideias, caminhos, sinais. E o mais curioso é que, nesse estado, você nem sente necessidade de manifestar algo específico. O foco se desloca do ter para o ser, e o universo responde com abundância natural. Quando o coração e a mente estão em coerência, a realidade não é manipulada, ela é sintonizada. Você deixa de emitir sinais contraditórios e passa a transmitir uma única vibração pura, constante, estável. E o campo quântico, que é, essencialmente, um espelho sensível, reflete de volta exatamente aquilo que você sustenta dentro de si. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples. Você está pensando o que sente, ou sentindo o que pensa? A coerência começa no momento em que essas duas respostas se tornam uma só. Há um instante em que a busca termina, e o ser desperta. Não porque tudo do lado de fora tenha mudado, mas porque algo dentro se tornou diferente. O verdadeiro poder da manifestação não está em aprender a criar algo novo, mas em lembrar que você já é o campo que cria. O criador vibracional não força, não pede e não espera. Ele simplesmente sintoniza-se com aquilo que já existe em uma frequência mais alta, e permite que a vida reflita essa vibração em forma de realidade. Essa é a virada sutil e profunda que poucos percebem. Você não manifesta o que deseja, manifesta o que é. O campo quântico não responde ao seu querer, mas ao seu estado. Ele não lê palavras, nem pensamentos, lê vibração. Enquanto a mente diz eu quero isso, mas o corpo vibra carência, o campo entende apenas a frequência da ausência. Mas quando você sente, respira e age como se o que deseja já fosse parte do seu ser, algo extraordinário acontece. O campo se reorganiza em torno da sua nova assinatura vibracional. A manifestação quântica, no fundo, não é um processo linear, é uma mudança de identidade energética. Você não atrai o que quer. Você se torna aquilo. O amor que você busca, ele flui quando você se torna o próprio amor. A abundância que deseja, ela se manifesta quando você encarna a energia de quem já é abundante. A paz que procura, ela surge quando você para de perseguir e passa a ser o próprio espaço silencioso onde tudo se manifesta. O erro mais comum é tentar alcançar um estado vibracional como se fosse um destino. Mas o Criador vibracional compreende.
Não há caminho entre quem você é e o que você deseja, porque ambos são a mesma coisa. O que existe é apenas o desalinhamento temporário entre a frequência que você sustenta e a frequência do que quer viver. A função do despertar não é conquistar nada, é lembrar a vibração que você sempre foi antes de acreditar na separação. O coração é a bússola. A mente, o tradutor. Quando ambos entram em coerência, o corpo inteiro se torna um campo de transmissão consciente. Você começa a perceber que não está emitindo vibrações para atrair algo distante. Você está literalmente vivendo dentro da vibração que cria a realidade ao seu redor. É nesse ponto que a manifestação deixa de ser um ato e se torna um estado de ser contínuo. A vida passa a responder não mais aos seus desejos momentâneos, mas à sua constância energética. Se você vibra paz, a realidade se reconfigura para refletir paz. Se vibra abundância, oportunidades começam a se encaixar sem esforço. Se vibra amor, as relações se tornam extensões naturais desse amor. Tudo começa a se alinhar, não porque você controla o campo, mas porque você é o campo em estado de coerência. Tornar-se o criador vibracional é viver a partir do centro, não da carência. É agir, falar e escolher a partir do alinhamento, e não da necessidade. É quando o silêncio interno se torna mais poderoso que qualquer afirmação, e o simples ato de existir em harmonia se transforma na vibração mais magnética do universo. A mente pode duvidar. Ela perguntará: mas e se eu não conseguir sustentar essa frequência? A resposta é simples: você não precisa sustentá-la, ela já é você. O esforço surge quando você tenta ser algo que ainda acredita não ser. Mas quando você sente a energia daquilo que quer viver e repousa nela, algo dentro de você se expande. É o campo reconhecendo sua própria essência através de você. A manifestação quântica é, no fundo, um processo de lembrança. Você não cria nada novo, você apenas se alinha com o que já existe em uma dimensão mais elevada do seu próprio campo. Cada escolha consciente é um salto vibracional. Cada pensamento coerente é uma ponte entre linhas do tempo. E cada emoção elevada é uma senha energética que desbloqueia versões mais amplas de realidade. Quando você se torna o criador vibracional, o universo deixa de ser um espelho distante e se torna uma extensão viva da sua consciência. Tudo passa a refletir sua vibração dominante, não como recompensa, mas como resposta natural da energia que você sustenta. Você começa a viver em fluxo, não em esforço. Em presença, não em expectativa. E a manifestação deixa de ser um evento para se tornar um modo de existir. Feche os olhos agora. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrar, expandir o peito e se dissolver em silêncio. No seu coração, visualize uma luz pulsando, uma vibração suave, estável, viva. Repita mentalmente: eu sou o campo. Eu sou a vibração. Eu sou a realidade se tornando consciente de si. Permaneça nesse estado por 33 segundos, apenas sentindo. Não peça. Não imagine. Apenas seja. Porque o Criador não manifesta, ele emana. E o que ele emana, o universo não tem escolha a não ser refletir.